Mais um Abracast delas no ar e eu tava com saudade de gravar pra vocês. E hoje eu tô com duas mulheres incríveis pra gente falar sobre nutrição, prevenção, sobre saúde da mulher empreendedora. Luciana Carvalho, médica, e Fabiane Goeldi, nutricionista, e as duas especializadas na saúde feminina. Meninas, gratidão, obrigada por estarem aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer, Gabi. Uma honra, com certeza, Gabi. Obrigada pelo convite. Imagina. E hoje a gente vai falar sobre assuntos diversos, mas eu acho que assuntos necessários. Agora aqui no Obracast delas a gente tá ouvindo vocês. E um dos temas que a mulherada pede muito é realmente sobre a saúde da mulher empresária, que acaba ficando sempre em segundo plano quando a gente tem uma empresa, quando a gente se coloca a fazer, a empreender, né? O que vocês acham, né? E uma primeira pergunta que eu tenho é: como que hoje em dia vocês veem essa evolução, né? Esse ritmo de vida da mulherada? E o que que isso de fato está impactando na nossa saúde? O que que vocês têm visto, né, como profissionais da área da saúde, de problemas que nós, a rotina da empresária, a rotina da empreendedora tem causado aí na nossa vida pessoal e na nossa saúde? Eu acho que a carga é muito grande, né? Muitas vezes a gente se deixa de lado, acaba vivendo uma vida muito mais estressante e isso predispõe a muitas doenças, muitos sintomas e a gente vai deixando, vai retardando, quando vê, às vezes a coisa já está evoluída demais, né? Então, eu acho que a gente precisa parar e olhar para a nossa saúde com mais atenção. Né, marcar lá, pelo menos uma vez no ano, vamos fazer aquele check-up, vamos ver se está tudo bem, e nos profissionais que confia para poder fazer os exames e ver se está tudo ok. E esse tudo bem, né, Lu? Muitas vezes é uma mulher que apresenta uma distensão abdominal, muita flatulência, uma dermatite de recorrência, ou uma queda de cabelo, uma unha fraca, uma fadiga muito importante, um sono que não fica com qualidade, e aí ela acha que tá tudo bem. Tudo normal. Acha que é normal, ou de repente uma TPM muito exacerbada, dores de cabeça frequentes, então dores articulares frequentes, um inchaço no membro. Então, todos esses sinais e sintomas são coisas que eu me deparo no dia a dia quando recebo as mulheres no consultório, e de fato não são sintomas normais. Não é para acontecer isso, né? E aí, mas ainda mais quando a gente fala da mulher empreendedora, às vezes ela vai passando por cima disso e toma um anti-inflamatóriozinho e tal, e vai seguindo achando que é isso mesmo, mas na verdade isso é um baita de um sinal de alerta sobre a importância de parar e realmente arrumar essa casa. Eu vejo muito as mulheres deixando de lado pequenos sinais, assim, né? Você sente esse cansaço, por exemplo, uma dor diferente, aí depois eu vejo isso, aí depois eu resolvo isso. E às vezes o depois pode ser tarde demais, né? Então, você muito fala sobre a prevenção, sobre como descobrir doenças, né, na sua forma inicial, pode ter melhores tratamentos e, né, menos riscos também, né, posteriores. E falando assim sobre isso, que é minha área, né, a endometriose, a gente tem essa cultura de mulher achar normal ter cólica, e isso muitas vezes é passado de mãe para filha. Por quê? Tem um fator genético importante, a endometriose, aumenta a chance de desenvolver a doença quando parente de primeiro grau em 7 vezes. E aí, então, aquela mãe que não teve diagnóstico, ela vai ensinar para a filha dela: não, filha, eu passei por isso. Isso é normal. Ah, não, ter dor na relação sexual é normal. Ah, eu também tinha uma dor na lombar. Tá tudo normal. Então, e aí aquela, não só, né, em casa, e aí ela não faz, né, não é intencional, né, muito pelo contrário. Ela tá educando a filha dela como ela acha que é o correto, né, o conhecimento dela, a experiência dela.
E aí, muitas vezes, essas pacientes com endometriose, elas procuram profissionais, falam da dor. Eu acho que hoje em dia esse assunto está mudando, assim, o rumo. As pessoas estão deixando de normalizar e aprendendo um pouco mais sobre a endometriose, sobre os sinais de alerta. Mas ainda tem muito profissional que, infelizmente, fala, não, isso é normal. E aí as pacientes fazem os exames de rotina, tudo normal. Faz todo ano, tudo normal. Porque também para investigar precisa de um profissional que tenha um olhar direcionado para aquilo, um treinamento e uma expertise para lidar com a endometriose. Então, por isso também tem tanto atraso, né? Tanto por ela achar que é normal postergar, quanto outros profissionais, outros exames normais. E aí a doença vai se agravando. E quais são? Vamos falar um pouco agora sobre a endometriose, né? Que é uma doença que eu acho que ficou famosa, né, agora. Antes Sim, pouco se sim. falava sobre isso e eu acho que agora tá com uma fama, né? Uhum. Quais que são os sintomas que a mulherada precisa ficar de olho? O que vocês... assim, aconteceu isso, opa, me acendeu um alerta, assim. Uhum. A gente, na verdade, fala muito dos 6Ds da Uhum. endometriose, né? Sim. Que é a dor ao urinar, evacuar, dor na relação sexual. Uhum. Então, tem essa questão da cólica também A associada. cólica muito forte. Então, só que o que eu ia dizer é que, na verdade, não necessariamente essa mulher vai ter os 6Ds da endometriose. Então, Entendi. qualquer mulher que jogar, por exemplo, no Google lá, quais são os sintomas da endometriose? Vai aparecer esses 6Ds. Tá. Eu já tive pacientes com endometriose muito grave e sem dor nenhuma. Com certeza a Lu vai falar sobre o isso tempo também. inteiro. E aí a gente pode ter uma endometriose de grau 1, mais leve, só que muita dor. Então, isso é Relativo, diferente entendi. de mulher para mulher. É. E essa paciente pode não ter nenhum dos Ds da endometriose aí dessas questões mais clássicas, Tá. mas quando ela chega no consultório e ela me traz um histórico de rinite frequente, um hipotiroidismo, Ai, gente, um eu acho que eu Hashimoto, um Hashimoto, uma artrite tô aqui, reumatoide. gente. Doutora Luciana, pode me atender. Então, assim, porque de fato a endometriose, ela é uma patologia que mexe com o sistema imune da mulher. Uhum. Então, é muito além de útero, Sim, né? com Então, é certeza. claro que o É diagnóstico sistêmico. é isso, ele é através do exame maravilhoso que a Lu tem lá na Autêntica, mas que é o mapeamento específico para isso. No ultrassom transvaginal normal não dá para ver, tá? Endometriose. E é o Então, que a gente faz, né? Geralmente, que é é, justamente o que é. você trouxe. Não é que não dá pra ver, dá pra ver. Assim, tá grávida, só que é assim, mais o olhar de quem é especialista é diferente. É porque quando a gente aprende lá, né, ainda é divulgado que você tem que olhar útero, ovário, acabou o exame. É. Mas, né, quem tem Investigar, essa né? expertise Uhum. vai olhar em outros locais sempre que der. Sim. Mesmo os que não tenham preparo intestinal, Uhum. que é muito importante, mas a gente consegue diagnosticar. O problema é que nem todo mundo tem esse treinamento. Então, Entendi. né, acaba que vai no básico ali e acaba passando. Às vezes Legal. até doença muito grave já. Sim. Entendeu? E a Então, endometriose tem uma idade específica ou já a mulher quando tem, ela já vem desde nova, desde criança, desde o primeiro da pré-adolescência? Como é que é isso? Essa é uma doença do período fértil da mulher. Tá. Ela pode começar a apresentar sintomas desde as primeiras menstruações e normalmente isso vai se agravando. Só que muitas vão, às vezes, é aquele negócio do sintoma, às vezes não vai ter sintoma, ou vai ter alguma coisa inespecífica, ou sei lá, e elas falam, depois que eu tive filho, ou isso, ou aquilo. Não que isso tenha relação, mas é porque sintoma realmente é muito individual. E isso até é bem estabelecido na literatura, assim. Gravidade da doença, né? É uma doença benigna, isso é importante ficar claro, Uhum. mas que tem um espectro muito grande, graus muito diferentes, desde Entendi. leve a muito infiltrativa, que distorce a anatomia da pelve, enfim. E é o que a Fabi acabou de dizer. Aquela que tem a doença grave não necessariamente tem Não ter sintoma todos os importante. sintomas. Entendi. E a que tem leve, às vezes, diminui muito a qualidade de vida dela. Entendi. E além dos sintomas que a gente mencionou aqui, outro fator, outro sinal importante é a questão da fertilidade. É uma das principais causas de infertilidade. Mas é importante deixar claro que
não é que se você tem endometriose, você vai ter dificuldade para engravidar. Muito pelo contrário. A gente vê várias grávidas cheias de endometriose, tá tudo bem, vida que Afinal de segue. contas, Isso, temos isso é um, filhos. isso é um Sim, mito, Porque né? nós exatamente, temos nós duas. endometriose. Temos E filhos, temos não tivemos filhos essa lindos. E vontade. eu tenho 3 É. e a Lu tem 2, certo? Isso, É, isso. então. Então, não, Isso é um não é mito, importante, né? não. Porque eu mesma, aqui na minha ignorância sobre o Uhum. tema, eu achava que quem tinha endometriose tinha mais dificuldade para engravidar. Não, pode Pode ter. Pode ter. ter. É uma É um Não causa é que vai importante. ter. É uma Isso. causa importante. É um dos Inclusive, dias, muitas inclusive. pacientes Inclusive, é chegam um deles. pra gente, às vezes só com a queixa de infertilidade. Uhum. E aí a gente vai investigar, tem o diagnóstico, às vezes mais grave ou às vezes mais leve, enfim. E é por Em isso que alguns casos existem faz tantas pessoas tratamento. sem o Hã? diagnóstico. Sim, Porque as pessoas sim. só procuram muitas Uhum. vezes Quando por quer conta da engravidar. infertilidade. Sim. Isso. Que legal. E aí começa a tratar, enfim, com alimentação, com atividade física, com vários fatores multidisciplinares. Outras operam, né? Enfim, e depois conseguem engravidar. Então, é importante ter o diagnóstico. Sim. E quanto mais cedo, Melhor. Melhor. menor dano e menor chance disso acontecer, né? Dessa Sim. dificuldade de acontecer. E a gente tem várias publicações que mostram como se fosse uma redução da atividade, vamos colocar assim, das células imunes dessa mulher que tem a endometriose. Uhum. Então, como consequência, ela fica mais predisposta a ter outras patologias autoimunes e mais alergias alimentares, intolerâncias alimentares. Então, não é incomum de eu receber uma paciente no consultório falando: ah, eu quero emagrecer. Aí eu vou lá investigando. Ah, você tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Darará, darará. Aí quando eu vou perguntar do ciclo menstrual para ela, eu falo: como é seu ciclo? Tem coágulo maior do que uma moeda? Que cor é o sangue? Né? Você tem cólica, tem muita TPM, tarará. Aí eu vou vendo, ela tem um Hashimoto, tem não sei o quê. Darará. Aí eu falei assim: você já investigou alguma vez endometriose? Né? Então eu falo, é realmente E a necessário. endometriose tem impacto no emagrecimento também. Opa, demais. Porque uma mulher que tem uma endometriose sem tratamento nutricional adequado para isso, ela tem esse corpo muito mais inflamado. E, como consequência, uma dificuldade para ganho de massa magra e para perda de gordura, sem dúvida. Sem dúvida. E aí, hoje, falando já um pouco mais dessa parte nutricional mesmo, né? A gente já falou dos sintomas, falamos, né, das principais causas, falamos de quando começa a doença, sim. né? Como identificar. E qual é o tratamento da endometriose? Vamos começar pela nutrição, mas assim, como que é tratado essa doença? O principal método aí de tratamento, na verdade, a gente tem um tratamento médico também para isso associado, que daí vai desde a questão de cirurgia, uso de medicamentos, mas em relação à cirurgia, 90% das pacientes não precisam de cirurgia da endometriose. Então, o tratamento clínico da endometriose, ele deve ser a primeira alternativa desta mulher. E nós vemos realmente nos exames o quanto isso tem impacto de redução da lesão, tá? Justamente porque o que a nutrição vai fazer? Lembra que eu disse que as células imunes, elas tinham uma redução da atividade. Com nutrição, eu consigo melhorar a ação dessa célula imune. Então, esse tipo de terapia chama imunonutrição. Então, eu já fui nutricionista na UTI, né? E no meu período de hospital, a gente trabalhava muito imunonutrição para cicatrização de lesão por pressão, de pé diabético, e eu via muitas reversões de pé diabético e lesões por pressão com imunonutrição dentro da UTI. Então, na verdade, quando eu fui para a área da endometriose no consultório, que hoje é a minha principal demanda, acho que 90% dos meus atendimentos são endometriose, né? Então, eu apliquei exatamente essas técnicas de uma forma mais ampliada do que em um ambiente hospitalar. Bem específico. Isso, e bem específico para ela, tá? Então, assim, dentro do meu atendimento envolve uma investigação do que é que ela tem. Se ela tem alergias alimentares, intolerâncias, porque não é assim, ai, tira glúten, tira leite, não necessariamente. Tem gente que vai tirar, né? Sim, tira tudo, tira o alho, tira a cebola, tira a vida. Mas, assim, um ponto bem fundamental é a diversidade na alimentação dessa mulher,
né? Então, por exemplo, eu tenho endometriose e tenho mesmo uma intolerância à lactose. Mas eu não tenho uma outra alergia, né? Agora, eu tenho pacientes alérgicas à banana, eu tenho pacientes com intolerância à histamina que não podem comer abacaxi, por exemplo. Então, por que que eu tô citando esses alimentos? Porque são alimentos saudáveis. É. Então, a terapia nutricional para endometriose vai muito além de gordura, quantidade calórica, proteica. É realmente uma É terapia uma forma de investigativa. tratamento para doença. Isso. E individualizada, né? Individualizado. Sim. Agora, Exato. você falou, ai, não a gente trata 90, 80%, né, que não precisariam de cirurgia. Mas uma coisa importante, mesmo as que vão para cirurgia, É tem que verdade. mudar esse estilo de vida. É verdade. Por Senão mais que volta. tire todos os focos, a paciente com endometriose, ela tem uma alteração imune e a alimentação é fundamental. Estilo de vida, atividade física, regular sono, tentar diminuir o estresse, né? Que é o que a gente estava falando, né? Sobre a vida da empreendedora. Isso faz muita diferença. Perfeita essa sua colocação. Porque, na É. verdade, volta, tá? É, Se ela opera, não quer dizer que volta. vai desaparecer, enfim. O anticoncepcional não mexe nas células imunológicas. Ele não tira a inflamação. Tem mulher que acha que é só tomar o anticoncepcional que tá resolvida a minha vida. Não vai resolver. E assim, só uma coisa para as pessoas entenderem o conceito, né? O conceito da doença. O que é, né? A gente tem lá o útero, e lá dentro do útero, dentro da cavidade, a gente tem um tecido fininho que chama endométrio. É pra gente ter endométrio só revestindo essa cavidade. Quando ele infiltra na camada muscular, logo abaixo dele, isso chama adenomiose. É uma doença que a gente chama de prima da endometriose. Elas são semelhantes, mas não são a mesma coisa. E não necessariamente, apesar de ser comum ter as duas coisas, não necessariamente vai ter. Já a endometriose é um tecido semelhante a esse endométrio fora do útero. E aí pode ter em vários locais. E é comum que o comum dela é que ela seja multifocal. O padrão dela por isso o mapeamento é tão importante. Eu preciso saber onde tem, que grau Mas que tá. ela fica fora do útero? Fora do útero. Aí pode estar no ovário, no intestino, na bexiga, no ureter, até no músculo da respiração, no diafragma. Então, por isso que a gente precisa realmente mapear, né, tentar achar todos os possíveis focos para entender como é o padrão dessa doença, né? Quais os riscos que tá levando de estruturas, dependendo de estruturas nobres, talvez tenha que sim para uma cirurgia. E para planejar tanto cirurgia ou tratamento clínico, né? Como é que a gente vai fazer controle da doença se a gente não sabe como é que é o panorama? E esse mapeamento é feito através da ultrassonografia? Sim, pode ser pelo ultrassom com preparo intestinal para pesquisa de endometriose, é um método, e também tem a ressonância magnética. Tá. E aí são métodos complementares. Tá. Né? A ultrassom, eu sou fã, né? Não só porque eu faço, porque, assim, ele tem uma acurácia diagnóstica. A gente vê pequenas lesões muito pequenas, coisa de 1 milímetro, a gente consegue ver. Eu tô conversando com o paciente, eu tô palpando, eu aperto, eu empurro estrutura, eu testo mobilidade, coisa que a ressonância não consegue fazer, entendeu? E ela é muito boa, tá? Ela é muito boa. A Autêntica segue sendo referência aí na cidade. É isso aí. Ô, Gabi, mas você sabe que você fala, a Lu contando, né, essa história de outros locais acometidos, eu me lembrei de uma paciente que ela chegou pra mim com a suspeita da endometriose e ela gostava muito de jogar vôlei no final de semana. Só que ela começou a parar de jogar vôlei por conta de dor nos punhos. Mas muita dor nos punhos. E aí eu falei assim, bom, a gente não tem o diagnóstico da endometriose, mas eu vou tratar você como se a gente tivesse esse diagnóstico. A dor nos punhos sumiu. Porque, de fato, nós sabemos por publicações que podem ter essas células semelhantes ao endométrio no cérebro, nos punhos, no ombro, né? Então, em outros locais. Inclusive, é bem comum E de parece eu ter... com uma dor muscular? Então, é uma dor articular, né? Entendeu? Então, assim, essa paciente às vezes recebe o diagnóstico de fibromialgia. Super comum. E era endometriose. Tá? Porque daí... Umas recebem de fibromialgia, outras de doida. Eu já escutei tanta coisa, tanto...
Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. E É eu acho que triste, não é né? tão. Assim, apesar de ter tido essa fama da endometriose, porque as pessoas começaram a falar sobre isso, ainda existem os mitos, né? As pessoas ainda não buscam, apesar desse acesso à informação que a gente tem, as pessoas não buscam tanto esse acesso, né? Sim, sim. Vamos supor que eu tenha algum sintoma que eu acho que eu deveria me procurar e entender melhor. Seria um primeiro Ginecologista. ginecologista, encaminhamento, ou poderia, por exemplo, marcar uma consulta direto com você, e aí a gente já começaria esse diagnóstico. Como é que as pessoas começam esse processo de buscar um diagnóstico? Normalmente pelo ginecologista, né? Mas às vezes vai pelo nutricionista, pelo nutrólogo, Não tem uma regra. pelo endócrino. Aham. Mas alguém que vai te escutar, entendeu? Essa é a parte importante. Porque Tá. às vezes o próprio ginecologista vai normalizar sua dor. Não, você não se enquadra nisso. Mas a gente acabou de falar que existem variados os sintomas. E de mulher, para cada uma é de um jeito. E, né, não tem a ver com a gravidade, enfim. Então, alguém que te escute. Você tem que conhecer seu corpo. Olha, isso não tá normal, tá piorando, não tá legal. E mais interessante né, que aí acho que faz mais sentido, você perceber que esses sintomas estranhos costumam ocorrer mais perto do período menstrual. Isso é um alerta, Tá. entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho muitas pacientes que vivem no ortopedista. Eu tô com dor na lombar, dor na lombar, hernia de disco, hernia de disco. Marcar uma consulta amanhã, doutora Luciana, você vai ter que me atender. E aí não, é uma endometriose que tá no lugar mais comum dela, que é ali atrás do colo do útero. Aí ela dá uma dor que irradia pra coluna. Não é que tem endometriose na coluna, é uma dor que irradia pra lá e aí é bem comum Gente, esse o sintoma. corpo humano é uma coisa maluca, É. né? Dor É. nunca é normal. Nenhuma dor é normal. Não, eu tô com uma dor. E eu vou falar abertamente porque é verdade. Eu perto do ciclo menstrual, eu tô tendo umas TPMs muito, assim, fortes mesmo. Por isso que eu fiquei preocupada e tô divididos com vocês, até pra explicar pra quem tá assistindo nosso episódio. Umas TPMs bem fortes, mas eu também tô passando por um estresse, né? A gente tá abrindo incorporadora, as coisas estão acontecendo, lançamento de empreendimento, uma coisa que eu nunca fiz na vida, sou advogada, gente. E aí eu tô me aventurando em outros mercados e tudo mais. Então eu achei que era só o estresse normal, né? E aí, há 2 meses atrás, acho que foi em setembro, depois do ciclo, essa dor, e me acompanhando, assim, um mês. Todos os dias, uma dor Vamos parar e insuportável. vamos olhar, né? Porque a gente aí- sempre dá desculpa. Não pra- é? E aí eu Sempre tem falava, um porquê, né? ai, Por isso. eu tô isso vai estressada. passar. Ai, não, mas eu acho que é porque eu, sabe, tô ficando muito tempo em pé. Ai, eu tô andando demais. Aí eu falei, não, vou pro Pilates, vou voltar pro Pilates. Voltei pro Pilates, nada da dor melhorar. E aí agora faz umas 2 semanas que acabou, sabe? Quando você volta ao normal. Mas a minha mãe falou isso pra mim, ela falou, cara, vai ver o que é isso, vai no Vamos ver ortopedista. se não tá pé. A maioria Às vezes vai dá pro 2 Só que eu nem semanas, você tinha- tá ali no meio do seu ciclo, aí tá tudo bem, se voltar e estiver Então, e aí perto. é exatamente isso que eu tô aí não, aí é um pensando. alerta, sim. Porque a primeira coisa É que eu pensei importante. foi, vou no ortopedista. Eu nem Maioria tinha pensa. associado, eu nem Sim. tinha associado a dor com ciclo, com nada. Eu pensei, deve ser alguma dor Uhum. muscular, alguma coisa assim. Então, gente, ó, vamos cuidar, né? Que às vezes a gente se confunde. E é mais comum do que a gente imagina, só que é muito subdiagnosticado. Porque o diagnóstico é difícil, precisa ser especializado e. Né, é E uma falando série de coisas. dessa dificuldade, né? A gente tá saindo aí agora do mês de outubro. A gente muito falou sobre outubro rosa, apesar de ser do câncer de mama também. Como é que vocês enxergam essas campanhas? Como que é para vocês que são profissionais da saúde, a importância disso, a importância de se falar sobre isso? Acho que eu vejo hoje, tem o Novembro Azul, né? Que Sim. vai entrar agora. Sim. Tem o Outubro Rosa, tem, acho que é Maio Amarelo? Sim. Da Tem psicolo... Setembro amarelo Setembro amarelo, tem né? outubro amarelo. Alguma coisa amarela. Mas tem Maio é roxo. tem Maio é roxo das doenças inflamatórias intestinais. março é da endometriose, né? Março é da endometriose. Março é porque é amarelo também. É amarelo Ah, também, entendi. verdade. É março. A importância dessas Isso. campanhas, Sim, né? super. Porque aí eu acho que atinge mais Pra mulheres. gente falar sim, sobre isso, sobre os né? temas. Sim. E o outubro, quer começar? Pode falar, O pode outubro falar. rosa, vamos dar uma pincelada no outubro rosa, que é super importante. Por que é tão importante? Acho que o outubro rosa realmente é uma campanha que faz diferença, que impacta. Por quê?
a gente conscientizar que o rastreio de imagem, né? Fazer mamografia anualmente, a partir dos 40 anos, isso salva vidas. Por quê? O câncer, quando ele aparece, ele vai crescendo, né, gradualmente, e a mamografia, os exames de imagem, eles têm a sensibilidade de pegar as lesões pequenas, com de 3 a 1 centímetros, assim, digamos assim, né? Às vezes começa só com microcalcificações, não é nem nódulo, não é palpável. Então, o autoexame não vai diagnosticar, né? E essa é a melhor fase para o tratamento, né? A gente tem mais opções de tratamento, menos mutilantes, menos agressivos, e a chance de cura é de 95% quando diagnosticado até nesse período. E aí, para começar a sentir no exame clínico, vai ter entre 1 e 2 centímetros e também vai depender do tamanho da mama, da profundidade da lesão. Se é uma mama grande, né, lá no fundo você não vai sentir. Se ela tá mais superficial, vai sentir. Né? É importante a gente conhecer o nosso corpo? Claro que é. Né? Por tudo que a gente já falou, por outras coisas que a gente já falou. Mas, o Outubro Rosa, fazer mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. E outra coisa, que não é só o diagnóstico, né? Como é que a gente pode prevenir essa doença? Estilo de vida, porque genética a gente não vai mudar, o tempo que eu vou entrar na menopausa eu não vou mudar, que são, né, os fatores de risco, mas estilo de vida é o que reduz o aparecimento, acho que em 17% dele aparecer. E é tão prevalente essa doença que, para a população geral, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Parece que tem fator de risco importante, que estão em grupo de alto risco, são 6 mulheres para cada 8. Então, assim, quem que não conhece alguém que teve câncer de mama, entendeu? Né? Então, fazer atividade física, alimentação, essencial, né? E como eu estava falando antes da gente iniciar, né, essa conversa, esse aspecto que a Lu trouxe sobre a importância da campanha, eu também sou super a favor, porque, na verdade, quando as mulheres vivem no automático, pelo menos a hora que chega um momento desse de campanha, tal, quem sabe ela para, poxa, é verdade, eu tenho que me olhar, eu tenho que fazer os meus exames de rotina. E dentro dessa questão, por que que o estilo de vida impacta tanto? Bom, eu não sei se você já ouviu falar numa coisa chamada microbiota intestinal. Não, nunca. O que que é isso aí? Dentro do nosso intestino, a gente tem uma população de trilhões de micro-organismos, tá? E no intestino também habitam várias células imunológicas, neurônios, né? A gente tem no intestino o sistema nervoso entérico, que é como se fosse um galho lá do nosso sistema nervoso, tá? E essa microbiota intestinal, ela é modulada pela alimentação, pelo estresse, pela atividade física, pelo sono e também por outros consumos de coisas aí que não são legais. Então, por exemplo, uma pessoa que toma muito café tem uma microbiota prejudicada, uma pessoa que daí não pratica atividade física, não dorme direito, que sofre muito estresse, ela tem um prejuízo dessa microbiota. Só que esse prejuízo na microbiota vai gerar como consequência sintomas no sistema nervoso central. Então, a gente vê pessoas com a microbiota alterada, com mais sintomas depressivos, mais sintomas ansiosos, mais dificuldade do sono. É um ciclo, entende? Então, quando eu começo a inserir alimentos que modulam essa microbiota e hábitos de vida que vão ajudar a modular ela, então, yoga, que seja uma caminhada, se a pessoa não conseguir ir para academia, pelo menos uma caminhada, mas sim um exercício de força tem a sua baita importância para a microbiota intestinal. Então, quando eu começo a inserir, que eu gosto muito de dizer que nutrição é sobre inserir alimentos e hábitos, né? Então, o que vai acontecendo? Isso tem tudo a ver com o estrogênio da mulher, tá? Existe um grupo de bactérias em específico chamado estroboloma. Na verdade, é um conjunto de genes, enfim, ali na microbiota, tá? E esse estroboloma, ele vai atuar diretamente no estrogênio.
E esse estroboloma muito aumentado lá na microbiota, quando essa mulher tem uma microbiota ruim, ao invés desse estrogênio sair no cocô ou no xixi, ele volta para a corrente sanguínea. Então, aí eu aumento a chance dessas doenças estrogênio dependentes. Câncer de mama, endometriose, lipedema. Entendeu? Então, por que que está aumentando tanto essas patologias femininas? Tudo bem, a gente tem aí um aumento do diagnóstico, né? Temos diagnósticos aí, muito mais aí, uma tecnologia muito mais avançada, mas não é só o equipamento. É o estilo de vida, É o né? estilo de vida que piorou muito, fora todos os contaminantes ambientais que nós temos contato. Então, tudo isso impacta para a saúde num geral dessa mulher. Então, sem dúvida, a principal forma de tratar o câncer de mama, de evitar, na verdade, de prevenir o câncer de mama, é o estilo de vida mesmo. É isso aí. Eu acho que isso é tão necessário, né? Porque a gente vê tanta coisa assim acontecendo na internet e tanta coisa que a gente poderia acessar de informação e que hoje eu tô tendo aula com vocês aqui, porque de fato a gente não olha pra isso, né? Não é porque a gente não tem, que eu não tenho 40 anos que eu não preciso me preocupar. Então, assim, e o meu estilo de vida é um estilo de vida da maioria das pessoas que empreendem, principalmente, sem rotina. Não tenho tempo pra treinar, que é a maior falácia que eu invento pra mim mesma, que não dá tempo de treinar, que não dá tempo de comer direito, que eu como qualquer coisa, que, nossa, eu chego em casa morta, não vou cuidar da alimentação. Então, eu acho que isso também é um sinal de que, de fato, a gente precisa olhar pra isso com carinho. Assim, obrigada, meninas, pelo show. Olha, eu digo para as pacientes que lazer, hoje em dia, o tempo para você e a atividade física tem que ter a disciplina. Sim. Porque, ainda mais para quem empreende. Sim. Eu também sou uma empreendedora. Somos. Então, a gente tem mãe, que... e mãe, e Eu tal. acabei de falar pra você, ela acabou de falar, você é ligada nos 220 amiga, imagina quando a gente... Então, eu tenho, tipo, na minha agenda, estudar piano, que eu toco piano, né? Então, assim, estudar o piano, ir pra academia, tem na agenda encaixado. E aí a gente tem que respeitar aquilo como inegociável, entende? Então, é disciplina mesmo, ainda mais pro empreendedor. Porque para quem não é empreendedor, tem uns horários mais certinhos, tende a ter, né? A não ser que tenha um cargo de liderança, tal. Mas, assim, para quem trabalha com horários mais corretos, assim, então é mais... Mas para o empreendedor é mais... Qualquer E horário. a gente acaba entrando na questão da gestão do tempo, né? Que a isso. empresária e a empreendedora, a gente precisa aprender sobre isso. Sim. Isso. Muito se fala sobre isso, eu mesmo sou prova viva disso. Acho que não tem certo, não tem errado na gestão do tempo. Mas quando você entende que um dos maiores ativos que você tem é seu próprio tempo, você começa a ir se moldando, né? Eu e a Lu passamos agora por um curso que mudou nossas vidas, Com né? certeza. E Foi passamos um ano e meio juntas aí. E uma das aulas que eu tava mais na expectativa era a aula de gestão de tempo. E quando passou, eu falei assim, é isso? E aí, na hora, eu falei assim, cara, eu até falei isso pro Flávio. Eu falei, Flávio, era isso a aula? Ele, você achou que era o quê? Você, minha filha, Fazer uma que tem que mágica? resolver a vida aí. Se organiza aí, coloca Se na agenda organiza e vai. aí e faz. Que E, não cara, tem desde lá, milagre. eu já reorganizei minha agenda umas 3 vezes. Porque eu sempre... Nossa, eu vou colocar isso aqui. Não, e se eu fizesse desse jeito? Sim. Porque a vida vai mudando, a nossa rotina é muito dinâmica. Sim. Então não tem como a gente simplesmente travar a agenda e achar que a gente nunca mais vai precisar olhar pro tempo e reorganizar a vida. Verdade. Então, outro dia eu tava brincando eu não lembro com quem que eu tava falando. Eu mostrei minha agenda e a pessoa falou assim, tem escrito o nome da sua irmã, da sua mãe, do seu marido na sua agenda? Eu falei, sim. Porque cada um tem seu momento, porque senão eu esqueço. Sabe quando as coisas se perdem na cabeça? Não dá, gente. Então tem que... A gente Senão alguém tem vai te pedir alguma coisa, vou, não. Exato, Peraí, não. Então eu acho que fazer essa agenda em blocos pra mim tem me ajudado bastante, mas eu tenho bastante dificuldade assim em colocar alimentação e atividade física em primeiro lugar. Isso aí é uma coisa que ainda estou trabalhando pra conseguir. Bora lá passar na Fabi, que ela Exato, exato. Ela tá me Já ajudando saí com 2 muito. consultas marcadas. Muito bom. Bom, meninas, e aí agora vocês falaram que vocês também empreendem, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre vocês empresárias, já falamos aí um pouquinho do que vocês fazem, trouxemos um tema super importante, acho que
o pessoal precisa saber dessa informação, e fico muito feliz que o Abracast dela seja esse canal de conhecimento e tão técnico, e obrigada por isso. Mas vamos falar um pouquinho da vida de vocês como empresárias, como empreendedoras. Fabi, conta pra gente como é que surgiu esse sonho da nutrição. Você tava lá trabalhando, né, no hospital, como é que foi vir pra esse mundo aqui? Conta pra gente. Bom, eu comecei na nutrição realmente tentando empreender. Fui mãe muito jovem, fui mãe aos 22 anos. E aí me vinha um cenário que não era a hora do empreendedorismo ali naquele momento. Então, era mãe solteira nessa fase e não era a fase de eu empreender. Então, ao longo da minha jornada, eu atuei em diversos nichos da nutrição, na verdade. Eu trabalhei Legal. com saúde pública, trabalhei em São Paulo, me formei em São Paulo, fiz minhas formações, pós-graduação em São Paulo. E trabalhei na saúde pública, depois eu fui trabalhar no hospital. Fiquei 7 anos em uma indústria, na Nestlé Health Science, né? Então, do hospital, na verdade, eu fui atuar na visitação aos hospitais, capacitando médicos, enfermeiros, nutricionistas, dentro de um portfólio de terapia nutricional para aqueles pacientes. Então, já que eu tinha essa especialidade dentro do hospital, eu fui atuar no Vale do Paraíba, nos hospitais do Vale do Paraíba. E aí, até que chegou o momento, então eu tive meus filhos, meus outros 2 filhos, me casei, né? Tive meus filhos. E no pós-pandemia, eu me vi assim como um fogo dentro de mim, que eu falei, é agora, tem que ser agora. Então eu pedi demissão da Nestlé em novembro de 2022. Só que antes de eu pedir minha demissão, eu já sabia que eu precisava aprender a construir um negócio. Então, em outubro, um mês antes, eu entrei na minha primeira mentoria de negócios. E aí eu falei, esse caminho não vai dar errado, ele é o único plano, ele vai dar certo. Então, eu aprendi a estruturar uma metodologia para mim, autoral, e de fato criar um programa de acompanhamento para as minhas pacientes, porque eu não queria entregar para elas só a consulta, porque eu já sabia que isso não dava resultado para ela, né? E nem para um negócio. Então, você entregar apenas consultas não dá resultado para um negócio. Então, para ambos os lados, não fica bom para ninguém. Então, com a minha experiência de indústria e tal, então eu soube caminhar também com as parcerias, com esse olhar de parcerias que realmente, de pessoas que faziam sentido em acordo com as minhas verdades, com os meus valores. E aí, foi em fevereiro do ano seguinte, 2023, eu dei um salto maior de mentoria de negócios. Eu entrei na maior mentoria de negócios para nutricionistas da América Latina. Uau. Foi. Então, aí que eu aprendi, de fato, essa metodologia de entregar para minha cliente uma consulta no mês, seguida de 3 acompanhamentos de forma remota, criar comunidade de mulheres, então estruturar todo um ecossistema para ela de tratamento, a ponto de ela se sentir, de fato, Acolhida, conectada, ouvida, né? Como você colocou. acolhida. Exato, então tem muitas pacientes que enfrentam dificuldade, por exemplo, com o marido, com o ambiente que vivem, né? E aí eu queria dar essa ambiência para ela de espaço. Então, e aí com 1 ano dessa empresa, do consultório, eu abri uma mentoria de negócios para nutricionistas. Então, eu também mentoro nutricionistas, ajudando elas a construir o seu negócio. Que Né? legal, que Então, legal. e é isso, eu tenho, Está empreendendo em 2 frentes. Isso, então, em na 2 frente frentes, isso aí. técnica e da educação. Que legal. Isso aí. Legal demais. E você, Lu? Conta pra gente. Conta pra eles, né? Vamos lá. Eu sou médica, História radiologista, em diagnóstico por imagem. E também comecei com os plantões, trabalhando em hospital. E o que eu percebi, meu marido, meu esposo também é médico radiologista, a gente sofria com o atendimento geral. Assim, a gente poderia prestar o melhor trabalho que fosse dentro de sala, que a paciente sempre saía insatisfeita. Por quê? Porque teve atraso para entrar, recepção cheia, dificuldade de marcação, demora para entregar o resultado, falta de educação, enfim. Um horror, show de horrores. E com as coisas ruins a gente foi aprendendo, né? Do mesmo jeito que a gente foi pegando as coisas boas dos lugares que a gente trabalhou. E aí a gente resolveu empreender. Compramos uma máquina de ultrassom, abrimos um consultório pequenininho, só nós 2 atuávamos.
E aí a gente resolveu fazer esse atendimento totalmente diferenciado, humanizado, sem espera, né? O paciente sai com o resultado assim que acaba o exame. A gente senta com o paciente e explica o que ele tem, se é para preocupar, se não é, né? Porque muitas vezes o paciente pega o exame e coloca na gaveta, né? Não volta no retorno. Sim. E aí tem lá um câncer de mama, por exemplo, né? Então a gente precisa explicar. Tem endometriose. Nossa, acabou o mundo. Não, calma, vamos sentar aqui, vamos entender a sua doença. É isso. Você pode procurar esse caminho ou esse caminho, enfim. Então a gente dá uma atenção diferenciada. E aí agora a gente ampliou, tem outros profissionais trabalhando com a gente tem uma clínica super legal. E nossa área de atuação é principalmente medicina fetal, endometriose, né, saúde da mulher em geral, e exames da fertilidade também, né? Agora a gente tem uns exames novos para investigar mais a fundo a cavidade do útero, as trompas, e a gente tem uma troca muito legal com os ginecologistas, principalmente, que são os que mais direcionam para a gente, né? A gente tem o feedback, a gente manda caso e fala, olha, esse está grave, esse, né, precisa de uma atenção. Então a gente tem uma troca bem legal. Eu acho isso muito bacana, meninas, porque assim, eu vejo isso dentro do direito também, né? Que é essa multidisciplinariedade, né? Então, muitas vezes a gente é condicionado a procurar um único profissional e achar que aquele único profissional vai ser capaz de resolver um problema. Por exemplo, um ginecologista. Sim. Né? Então, eu passei recentemente por um problema ginecológico e aí eu fui no ginecologista e aí eu me deparei assim, mas será que era só isso aqui que eu precisava? E aí acaba que a vida vai passando, quando você olha, 1 ano tem que voltar no ginecologista de novo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal, da gente começar a trazer essa educação, né, pra mulherada, de olhar para os diagnósticos de forma mais multidisciplinar mesmo, né? Porque o nosso corpo, ele é dessa forma, tá tudo interligado. Então, se a nutrição pode nos auxiliar, se um outro diagnóstico pode nos auxiliar, se uma atividade física pode nos trazer esse benefício, acho que a gente deveria pontuar, Acho né? que o grande ponto, até sobre o Outubro Rosa, assim, acho que o ponto mais importante é a gente ter autorresponsabilidade, né? Do nosso estilo de vida, do profissional que a gente procura, né? Saber se informar, saber se é isso mesmo, conhecer o nosso corpo, acho que isso é o grande lance. Não só, não, entrego na sua mão, entrego na sua e... Não, Exato. né? A gente tem que ir atrás de verdade e ir atrás de gente séria que trabalha com qualidade, né? E que escute a gente. Acho que esse é o grande... Eu E acho aí- que tudo se resume a amor, sabe, do que faz. Porque eu vejo na Lu, pelo menos, isso muito. super, eu também. né? Brilha o vocês. olho. Brilha o olho. E de verdade, assim, eu já ouvi de pessoas, nossa, você foi pra endometriose, eu atendo há 7 anos já, né? Comecei em uma clínica e hoje, enfim. Então, aí, poxa, você foi escolher endometriose, mas é uma mulher tão difícil, as pessoas falam isso pra Falam. mim, né? E aí eu falo, gente, mas eu amo ver aquele corpinho transformado. Eu amo fazer isso. Então, eu acho que quando o profissional ama o que faz, você vai e você vai ver que ele não vai parar ali, é assim mesmo. A gente não fala isso. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum que a gente fala é assim mesmo. Não. Não. Tem que fazer, né? Isso Sempre é tão tem. louco que existe realmente esse rótulo, né? Mas, assim, tem até justificativa, né? A pessoa passa uma vida inteira de dor, ninguém te escuta, você fica mal-humorada. Quem que fica com Com bom humor certeza. com dor, né? Inerentíssimo. E às vezes chegam algumas pacientes realmente fechadas né? E aí elas chegam no consultório e a gente consegue quebrar, porque a gente começa a conversar, começa a ouvir a paciente, ela consegue se abrir, ela, poxa, tem alguém que tá me ouvindo. entendendo. Nossa, isso tem justificativa, entendeu? Então ela sai. Outra pessoa. Só de ser escutado. Não é Entendeu? não é só um atendimento, né? É muito mais do que isso. Uhum. Mas eu sempre pergunto também, meninas, para quem vem aqui no podcast, sobre o desafio do empreendedorismo, né? Vocês, mulheres, diagnosticadas com endometriose, empreendedoras, com os desafios que a gente já são conhecidos. Mas para você, Lu, qual que é o maior desafio, assim, de conciliar
empreendedorismo, maternidade? Hoje eu posso perguntar, porque sei que Sim. vocês duas, né, têm filhos. Qual que é o maior desafio para você hoje, nessa rotina, nesse estilo de vida que você escolheu ter? Na verdade, me assumir como empresária foi, acho que o mais desafiador, porque para mim ir no plantão, fazer agenda e trabalhar sempre foi tranquilo. Mas me assumir como a dona do meu negócio, eu tenho uma equipe para gerir, vamos time, e as pessoas entender que as pessoas se espelham em mim, esperam coisas de mim. Então, é esse lance de trabalhar com equipe, sabe? Essa E parte de gestão de pessoas. o MBM foi fundamental. Eu já falei pro assim. Flávio que ele deveria me pagar um royalties. Toda vez a gente Sim, fala do sim. MBM nesse programa. Mas é isso. E E mudou, você? com certeza, Mudou. a minha vida. E você, Fabi? Olha, para mim são as muitas atribuições, sem dúvida. É o maior desafio, assim. Então, eu acho que além dessas muitas atribuições, eu sou uma pessoa que me cobro muito. De tipo, de entregar o resultado, de entregar o melhor, de entregar do melhor jeito. Então, assim, isso é um baita desafio para mim, sem dúvida. Porque aí eu sou uma das pessoas que tem dificuldade de desligar a cabeça. Eu preciso real colocar disciplina. Então, tipo assim, Fabiane, agora você vai na academia. Não vai mexer no celular, entendeu? Então, tipo assim, Fabiane, não vai mexer em outra coisa. Você vai ver um filme, você vai tocar o seu piano. Então, acho que do empreendedorismo, para mim, é porque é como se fosse uma. Não sei se eu vou falar uma coisa ruim, mas. Não queria usar uma palavra ruim, mas é como se fosse uma droguinha boa. Porque, tipo assim, esse combustível do sempre tem alguma coisa para fazer, você não consegue também deixar Desligar, ele. Sim. Gente, Você é não desliga, viciante. Não é? Eu não sei o que acontece. É Então, viciante. então, eu acho que essa é a minha principal dificuldade. Essa é, sem dúvida, a minha principal dificuldade. Essas Então, multitarefas. o que eu prego para elas, eu real vivo. Então, eu preciso ter disciplina para ir na minha academia, tarará, para fazer os meus momentos de lazer. Eu falei de verdade que eu ponho na agenda. É de verdade. Porque eu sei que eu preciso. A minha mãe teve câncer de mama. Então, eu sei que eu preciso cuidar do meu estilo de vida. E daí você vai e constrói um monte de coisa. E aí, a saúde não tá em dia? Tá estressado, Ah, tá passando não. mal. Exato. Não Eu dá. acho que o meu principal desafio é a gestão do tempo também. De Isso é ter muito difícil. a organização da agenda e conseguir dar conta de tudo. Porque eu faço 300 mil coisas ao mesmo tempo e eu também não consigo desligar. Então, eu assumi coisas para eu entregar segunda, ou seja, eu vou trabalhar final de semana. Então, ontem eu tava organizando evento, na semana que vem já tem outro. Então, assim, a vida tá me consumindo e a minha gestão de tempo, eu tô tendo que ficar muito assim, Que tem que sabe? também falar não, né? Isso que eu ia falar. Saber Agora, falar Senão não dá. É. E eu tenho quantas dito horas uns tem? nãos. Tem Tenho que ser. dito uns nãos. Eu acho que a minha maior dificuldade é essa, assim. Tem que Acho que dizer. eu enxergo como. Eu não é que eu não sei falar não, mas pra mim, eu gostaria de fazer. Sabe aquilo que Aham, você. sim, A tal da droguinha? Aham. Exatamente, eu achei isso aí sensacional. Eu sempre preciso ter algum problema pra eu resolver, gente. Eu acho que eu realmente Treta. escolhi a profissão pra eu me formar certa. Porque eu gosto da advocacia, mas hoje eu não advogo mais, eu, Gabriela, cuido de clientes específicos, né, doutora Luciana? Eu. Clientes específicos aí eu acabo acompanhando, mas eu não advogo mais. Hoje eu fico mais na parte estratégica. E é até por isso que a gente tem feito outras coisas e tudo mais. Mas eu sempre tô, assim, arrumando um problema pra eu resolver, gente. Eu não sei mais o que fazer. Juro pra vocês. Tô sempre querendo. E foi o que eu falei. Eu gosto. E o pior O pior é que você é que eu gosto. Então, por isso que é uma droguinha. Porque daí Porque eu você reclamo. gosta. Não, o Rafa fala, você reclama que você tá cansada, mas você não para. consegue ficar Então. sem resolver um problema. É. Mas acho que isso é o ponto. Vamos ver se a galera respondeu a gente aqui, que eu postei uma caixinha de pergunta. Vamos ver se tem dúvidas da galera. Será que deu tempo para elas Acho que verem? deu. Ó, a gente já tá aqui há 54 minutos, gente. Oh, nem vi o tempo O tempo passar. passa vimos. muito rápido. Deixa eu abrir Muito aqui. bom. Algumas a gente já respondeu aqui.
como identificar a endometriose, acho que a gente já falou, né, dos principais sintomas. O mito sobre a fertilidade, postaram aqui. Aqui, acho que isso a gente não falou, acho isso legal. Como a nutrição pode apoiar mulheres que sonham em engravidar? Muito boa pergunta. Uhum. Excelente. Nutrição é uma terapia capaz de melhorar a qualidade dos óvulos da mulher e dos espermatozoides. Tá? Então, eu diria que é a única terapia capaz de fazer isso. Então, o óvulo da mulher, ele é rodeado, é a maior a célula do nosso corpo que mais tem mitocôndrias. E essas mitocôndrias, elas são nutridas, vamos colocar assim, com terapia nutricional direcionada para isso, tá? Para aquela pessoa. E acontece que, quando eu vou falar de espermatozoide, a velocidade, por exemplo, do flagelo do espermatozoide, né? E a própria qualidade do formato do espermatozoide é modulado por nutrição. Então, não é só tomar ácido fólico. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Então, a diversidade na alimentação melhora essa microbiota. Então, aquele padrão alimentar repetitivo de todo dia comer a mesma coisa, no café da manhã, no almoço, no jantar, isso é uma bomba para a microbiota intestinal. E se é ruim para a microbiota intestinal, você vai ter impacto nas suas células germinativas. Porque o maestro de tudo é o intestino, gente. É isso. Tá? Então, dali partem as doenças extraintestinais, né? E aí, inclusive, as neurodegenerativas, modulação de doenças autoimunes em geral, a gente faz com saúde intestinal e a gente melhora as nossas células germinativas, melhorando essa microbiota, tá? Então, assim, o que na nutrição, né? De fato, o consumo de frutas, verduras, legumes, sementes, que eu recebo muitas pessoas no consultório que não têm o hábito de consumir, chia, linhaça, psyllium, o farelo de aveia, né, que daí seria do grupo dos cereais, dos carboidratos. Então, quando eu falo de alimento ultraprocessado, e daí eu vou desde o pão de pacotinho do supermercado, né, que é um ultraprocessado, até aí, nossa, suco de caixinha, os embutidos que todo mundo sabe, né? Linguiça, salsicha, salame, peito de peru, bacon, tá? Então, todos esses produtos, eles pioram a microbiota intestinal, pioram a célula germinativa. Então, ou seja, a endometriose, ela é uma doença que provoca envelhecimento precoce das células germinativas da mulher. Tá? Pelo estresse oxidativo nesse corpo. Então, se eu trato, por exemplo, uma endometriose, eu melhoro a qualidade da célula germinativa dela. Então, veja, antes até dela fazer, se ela for fazer isso, um processo de coleta de óvulos, por exemplo, ela precisa se cuidar nutricionalmente, porque eu vou melhorar a qualidade da célula germinativa dela. Tá? Então, nutrição é fundamental. E aí, poderiam me perguntar quanto tempo antes, né? Porque, claro, a gente tem uma etapa também de avaliar os metais pesados nessa paciente. Quantas eu pego super intoxicadas com alumínio, por exemplo, tá? Então, e esse alumínio baixa na corrente sanguínea, tá? Então, assim, quanto tempo leva isso? Depende muito de mulher para mulher, mas o mínimo são 3 meses. O mínimo. Porque é um tempo, de fato, que eu consigo modular, ou seja, melhorar essa microbiota. Sendo que um tempo ideal aí seria 6 meses, 1 ano, esse seria um tempo ideal antes de engravidar. Você Legal sabe que é até demais. isso que eu falo quando eu diagnostico uma paciente que tá planejando engravidar. Elas ficam, ai meu Deus, eu vou ter dificuldade. Não, calma, olha aqui, vamos olhar pelo lado bom. Você sabe que você tem endometriose. Isso pode te dificultar? Pode. E o que você pode fazer com isso? A maioria nem sabe que tem. Então, se você sabe que tem, vamos otimizar o que dá para otimizar. Vamos mudar a alimentação, passa no nutricionista, de preferência especialista em endometriose, para ele ter um olhar diferenciado para isso, porque vai aumentar suas chances de ter sucesso na gestação. Porque os medicamentos para tentar bloquear a doença impedem a gravidez, gestação, né? a gestação. Então, não é o momento de tratar isso. O que a gente vai fazer? Mudar a alimentação, atividade física. Sim. Isso E é interessante, Gabi, é que se essa mulher não cuidou com nutrição e foi, por exemplo, para uma fertilização, você diminui a chance de sucesso. Sem dúvida.
tá? Então, ela cuidar com nutrição aumenta a chance de gestação natural, ou seja, ela não precisar da FIV, tá? E se, de qualquer forma, é um caso que ela precisa da FIV, cuidar com nutrição, você aumenta a chance de sucesso. Aí isso aí dá um ótimo corte, hein, Davi? Pra gente botar isso nas redes sociais e, né, disseminar essa informação. Tem mais uma coisa aqui que eu acho legal, o que levou cada um a empreender, perguntaram. Você falou de atendimento humano, então eu vou fazer essa pra você. Como equilibrar o atendimento humano com gestão de negócios? Acho que é mais na perspectiva de como eu gerar lucro, né? Ah, sim. E ainda assim ter esse atendimento humano. Somos uma Mas empresa. eu acho que hoje a gente está onde a gente está pelo nosso atendimento humano. Não é só capacitação técnica, equipamento de primeira, um consultório maravilhoso, não é só isso. É porque o atendimento humano, elas o boca a boca. Elas voltam, elas falam para a vizinha, elas prestam atenção na amiga que tem sintoma, falam, isso não pode ser endometriose, mas vai lá na Autêntica. E essa confiança, né, porque elas receberam esse acolhimento totalmente diferente, elas geram muito mais retorno, entendeu? Faço delas minhas palavras. A minha consulta primeira, ela sabe disso, 2 horas de atendimento. E aí, como é que você faz, né, com o tempo? Mas é isso. Porque a questão, enfim, acho que eu não construiria um negócio sem ser humano. Acho que é esse o negócio. Não construiria. Sem propósito, né? Exato, sem propósito. Não se sustenta. Muito legal, meninas. E aí agora tem um quadro pra gente finalizar o episódio, que eu vou falar uma palavra. E aí vocês falem o que vem na cabeça, tá? Então, eu vou começar com a Lu. Endometriose. Doença muito comum, que tem tratamento, que precisa ser vista, precisa ser... Tem a ver com o nosso autoconhecimento, né? Conhecer o nosso corpo, para a gente investigar, se souber, né? Descobrindo que tem, vamos tratar, vamos melhorar a vida, que não vai... Na verdade, a gente só vai melhorar as dores e tudo que já foi de ruim, entendeu? Ter o diagnóstico é fundamental, é importante para a gente mudar isso, viver sem dor. Autocuidado. Autocuidado é amor próprio. Maternidade. Antônio Bettino. Então, também teria que eu sou apaixonada por ele. Outubro Rosa. Amor próprio? Amor próprio. Propósito. Autêntica. Muito bom. Empreender. O único caminho. Puxa vida. Nossa, minha vida, assim, de verdade. Não, é o caminho. É o caminho. Gente, é isso. Que episódio lindo, que episódio incrível. Muito obrigada pela presença de vocês. Queria pedir para vocês deixarem pro pessoal que tá nos escutando o @ de vocês, né? Eu acho que foi um episódio esclarecedor e eu acho que as pessoas podem ter dúvidas, então gostaria que vocês deixassem aqui os contatos de vocês para as nossas ouvintes aí, o pessoal que nos acompanha no Abracast delas, puderem entrar em contato, que quiserem também seguir vocês, enfim. Muito bom. Vamos lá. O da clínica é Autêntica Med SJC e o meu pessoal é Luciana F. Carvalho. Lá tem bastante vídeo, bastante conteúdo legal. A gente também está aberto para esclarecer dúvida. O meu é o @Fabiane Goeldi e também trago conteúdos sobre endometriose, saúde intestinal e fertilidade. E é isso, meninas. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Abracast delas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui também nos comentários se vocês tiverem dúvidas, porque aí eu divido com as meninas e volto com vocês aí no momento Abracast. Essas pílulas de conhecimento. Já tô marcando outras coisas com elas, além das minhas próprias consultas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Show de bola.